Venha connosco conhecer Maia Alves. Olá, eu sou Catarina Almeida, diretora da ACAPO. Hoje encontramos-nos aqui na presença de uma convidada especial para nós, a Maia. Olá, muito bom dia, obrigada à Capo por me ter aqui e estou mesmo muito feliz de estar a partilhar este momento. Uma associada com 25 anos que está dando os primeiros passos no mundo artístico com palco na música. Queremos que nos conte como é que tem sido esta aventura. Olá, volto a agradecer. Esta aventura já começou desde que eu era muito pequenina, mesmo antes de eu saber falar. Os meus pais punham todo tipo de música lá em casa, desde música clássica, pop rock, música africana, reggae, tudo e mais alguma coisa, música espanhola, tudo. E aí com 5 anos comecei a estudar piano, depois mais tarde pus-me a cantar e agora estou na área da musicologia, no curso de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. E quanto ao mundo artístico, isso ainda está numa fase muito embrionária, mas sim, dedico-me à música há bastante tempo e é disso que eu quero viver. Muito bem, Maia. A Maia é uma mulher cega, certo? Certo. Quer-nos contar um bocadinho de que é isto da condição de cega? No meu caso, eu tenho a maurose congénita, que para quem não sabe, da mesma forma que há cegueiras que são causadas por problemas no nervo óptico, no meu caso a minha cegueira é causada por problemas na retina, desde nascença, mas eu consigo ver claridade quando há muito contraste. Por exemplo, quando chego ao sol eu não consigo olhar diretamente, tremem os olhos assim. Mas é isso, para mim a cegueira não é não é uma perda, porque eu já tenho desde o nascimento, eu não vou sentir saudades de algo que nunca tive, para começar. Então a Maia é uma pessoa que é cega de congénito, ou seja, não há aqui uma perda, há aqui sempre uma aquisição de competências e de aprendizagens e de vivências. Com condições que eu sempre tive, exatamente. Ou seja, a Maia nunca experienciou esta coisa de ver. Não. Pronto. A experiência mais próxima que chega é quando vejo luz. Quando percepciona o sol. O sol, ou às vezes ou a diferença de luz. Já me aconteceu assustar-me com a luz do meu iPod na cama, foi engraçado. Ou quando na aula de Fisicoquímica, no terceiro ciclo, uma vez fizemos a combustão do magnésio e aquilo solta uma luz muito forte, eu via. Ou outras coisas, mesmo às vezes a luz do computador ou do quarto. Nós tivemos contacto que a Maia foi ao Festival da Canção. Eu gostava aqui de que nos pudesses contar aqui à nossa comunidade como é que foi entrar neste meio, como é que foi esta aventura? Antes de mais, aquilo surgiu graças ao Abdulai, que era para estar aqui hoje, um beijinho ao Abdulai. E nós temos um amigo em comum com quem andávamos no Centro Ellen Keller, com quem nós estudávamos. E o Abdullah inicialmente contactou esse meu amigo a ver se ele podia tocar piano lá no palco, porque por causa do conceito da encenação, de ter pessoas com condições diferentes em palco e mostrar que somos como ninguém, por causa do nome da canção. Mas então esse nosso amigo achou por bem sugerir-me a mim. E então ele ligou-me a falar sobre a proposta tal. Olha, o Belay vai fazer isto, tal, posso-lhe passar o teu contacto? E foi assim que surgiu a oportunidade de participar.
Muito bem, e conta-me aqui uma coisa, como é que te sentiste a tocar piano naquele ambiente, naquele espaço? Antes de mais, há uma curiosidade aqui para o público, para quem não sabe. Na maior parte dos apuramentos nacionais para a Eurovisão, como é este também, os instrumentos não são tocados ao vivo. Porque lá na Eurovisão tudo o que é instrumentos tem que ser, não pode soar ao vivo. Então o que aconteceu é que eu tive que aprender a decorar a parte do piano, tal como ela é, e assim, quando eu estava em palco, soava o piano da versão original, mesmo soava aquela música e eu eu tocava, mas não só via, só se via eu a mexer os dedos. Então é decorar o mais fielmente possível para fazer, pronto, basicamente mais como um papel de uma atriz num papel de pianista. Mas o ambiente foi muito engraçado. Houve ali uma altura que o José Carlos Malato, lá no ensaio, houve ali um problema técnico e parou-se ali um bocadinho, então ele começou a cantar e eu estava ali no piano a acompanhá-lo, ficámos ali a brincar um bocadinho. E depois toda a equipa, eram todos muito simpáticos, os dançarinos, a Maria e o Felipe, e toda a gente que nos ajudava, e depois também contactar com os outros artistas dá sempre aquele formigueiro antes de entrar em palco, que é sempre assim. Tiveste as chamadas borboletas? Sim, e tantas. Este projeto foi um projeto para o Festival da Canção, mas é um projeto com pernas para andar. Ou ainda não pensaram nisso? O Blue Eye já pensou um bocadinho nisso. Depois, mais em concreto, ele dir-me-á em que sentido, mas ele já me disse que queria tentar recriar este momento em palco, em algum dos concertos dele. Mas depois pronto, é isso, ele lá me dirá. Maia, para os mais distraídos, para aqueles que às vezes podem não acompanhar todo este processo, vocês chegaram à classificação? Nós chegámos à final e recebemos um ponto na votação. Fomos pontuados. Que há canções que chegam a não receber pontos. Nós recebemos pontos na votação final. Chegámos, portanto, a gente atuou na primeira semifinal, depois foi a segunda semifinal e nós, na primeira semifinal, soubemos então que passámos à final e depois voltámos então para o apuramento da canção vencedora na final. E o que é que esta canção significa para vós? Para mim, simplesmente isto significa que estou a mais um passo de um passo mais próximo de me representar publicamente de uma forma que não seja, porque eu já fui entrevistada noutros programas, na televisão e assim, mas tudo sempre com o foco laser no facto de que eu sou cega. E não que és Maia? Que eu sou Maia e que eu sou cega. E apesar de, sim, a minha cegueira também ser justamente uma das razões pelas quais eu fiz parte do staging e também ser parte do conceito, eu apresentei-me a fazer aquilo que eu faço, que é fazer música, tocar piano. Já tive uma oportunidade parecida, mas aí também foi ali um 50-50. Eu fiz há muitos anos um episódio do Bairro do Panda, onde eu fazia de professora de música e que era cega. Então já estava ali, ok, vou lá e vou fazer música mesmo. E agora é tipo, a cegueira já só importa uns 25% e a música aos 75%. Ou seja, há um reconhecimento do teu talento? De mim, por aquilo em que eu pretendo profissionalizar-me. Há um reconhecimento daquilo que é a minha área de conhecimento. Maia, este conceito novo de ter pessoas
com uma deficiência no palco é um pouco diferenciador. A arte nem sempre está dada a estas pessoas para se expressarem. O que é que tu nos tens a dizer sobre isso? O que é que tu achas sobre isso? Eu sei que já nos acabaste de dizer que tu queres ser conhecida pela tua notoriedade da música e não porque és cega, mas esta é uma condição que faz parte do DNA da Maia, não é? Como é que nos apresentas aqui esta questão de este conceito de estarem várias pessoas com diferentes condições? Antes de mais, eu queria, se me permite, discordar um bocadinho, Estamos cá para porque isso. nós sabemos já desde há muito tempo na história de grandes da arte, desde o Monet, que fez os famosos nenúfares, pintou os nenúfares, e o Menino das Cerejas, foi um dos grandes do impressionismo, ao Stevie Wonder e o Ray Charles, muitas pessoas de várias áreas da arte que também conseguiram fazer-se Destacar-se. representar. Quando o Stevie Wonder cantava, não importava que ele era cego. E ele quase nunca relevava isso nas entrevistas deles. Ele às vezes falava quando lhe perguntavam, mas ele por iniciativa própria nunca relevava isso. Por exemplo. Então eu acho que isso só vai ser diferenciador enquanto for visto como algo, digamos, enquanto oportunidades forem negadas, enquanto pessoas como eu receberem nãos, vai-se ver como, como assim ela tem uma deficiência? Porque aí então releva-se outra vez a questão da deficiência, porque é tão raro de se ver alguém como, seja como for, uma pessoa cega ou com qualquer outra deficiência física ou neurológica, às vezes que a pouca representatividade leva a que depois fiquem os olhos postos nesse facto. Ainda não é muito comum termos em 20 artistas 10 terem uma condição distinta, não é? Eu acho que sim, que às vezes é comum no sentido em que por termos menos opções às vezes para certas atividades ou hobbies que possamos seguir, muitas vezes a opção acaba por ir para a música ou coisas assim. Mas Então, foste para a música. profissionais, eu acho que há muitos. Agora, conhecidos é outra questão. Ou seja, o que tu estás-nos a dizer é que profissionais da música haverá muitas pessoas com condição de deficiência Sim. a fazer música, a produzir música. Então, era A produzir, a ensinar, pessoas a terem o palco da música, é que o palco nem é sempre uma oportunidade para todos, é isto? Ou se o é, às vezes recai muito para aquela questão do tens que ser bem inspirador, tens que... A mim já me disseram, Maia, porquê que tu não vais ao The Voice ou ao Got Talent ou isso? Para já por questões contratuais, que quando se vai ler os contratos são coisas que eu não concordo muito, mas depois também eu já fiz a brincadeira de eu podia chegar lá, fazer o pino, errar terrivelmente e eu passava. Porquê? Porque eles iam pegar em coisas que eu dissesse e construir ali toda uma narrativa de apelo à lagriminha sobre como eu sou cega e a música salvou-me, Então, e apesar de tudo eu superei. Não achas aqui que as pessoas te reconhecem o teu valor independentemente de ser cega? Nesses programas não, eu acho que esses programas justamente instrumentalizariam a minha cegueira como algo de se ter pena, ou como uma adversidade muito impeditória, e que só o facto de eu estar viva e de eu estar aqui a fazer o que faço é uma inspiração. Não, se for uma inspiração, que o seja
por quem eu sou para alguém e por aquilo que a pessoa veio a conhecer de mim e por aquilo que a pessoa e por como a pessoa me lê por dentro. Isso leva-me a perguntar-te que tu fizeste um caminho até hoje, e esse caminho tive escolhas que te levaram para a música, certo? Ou tiveste outros caminhos e outras experiências? Não, eu acho que eu tenho outros interesses, eu gosto muito de aprender línguas, eu adoraria um dia saber mexer um bocadinho mais com as mãos, cozer, bordar, Trabalhos coisas manuais. assim, ou gostava de mexer na cozinha mais, fazer comidinhas boas, com tudo o que isso implica para uma pessoa cega. Mas a música sempre esteve lá, desde o primeiro dia. Eu, com 4 anos, os meus pais começaram a descobrir que eu tinha bom ouvido, e depois com 5 tive aulas de piano, depois também através dos exercícios que o professor ia dando eu ia aprendendo também a afinar, isso levou a dizer, então experimenta cantar. Depois comecei a cantar em coro, é uma coisa que eu gosto de fazer até hoje. E depois comecei aulas individuais, tanto em regime mais particular quanto em escolas. Depois fui participando em diferentes projetos de encenações de ópera, coisas com orquestras, projetos mais pequenos, com o coro em que eu estou agora. E também, pronto, ver que eu estava a conseguir mesmo, tipo, depois do 9º ano perceber que podia estudar música e que de repente haviam outras pessoas como eu, que às vezes no ensino regular é um bocadinho difícil encontrar pessoas que partilham esta paixão, ou pelo menos para mim foi. Então depois chegar lá, fazer amigos, falar sobre as mesmas coisas, e depois ter professores bons e menos bons que me inspiravam a perceber o que eu quero ser e o que não ser, e continuar lá na Espanha e agora estar na faculdade a fazer isto mesmo, não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. A música é a tua praia. Seja ela ao piano ou a cantar, é isto? É verdade que eu gosto mais de cantar, mas eu gosto de tocar piano também. Aliás, há pouco recuperei as aulas depois de um tempo de pausa, e reconheço a importância do piano como uma ferramenta, pronto, Então- uma ferramenta criativa também, para às vezes ter uma ideia, tocar uns acordes e depois estar a cantar ao mesmo tempo, ou mesmo também, pronto, às vezes tipo, qual é que era aquela nota? Pá, vou aqui, ok, já sei. Coisas assim. E eu adoro tocar, mas se tivesse que escolher entre os dois, seria mais para cantar. Então temos uma cantora em potência. Esperemos que sim, um dia, esperemos que sim. Temos aqui uma cantora de que estilo? Eu sou melómana, não só na escuta, mas também no canto. Eu gosto de muita coisa diferente. Eu, em termos do que, depois de sair do coro infantil, onde cantávamos principalmente nas missas, canto gregoriano e coisas assim, e depois também fazíamos espetáculos fora, onde fazíamos coisas de musicais e de gospels e músicas de diferentes músicas tradicionais em diferentes línguas, era giro. Mas depois fui para o Hot Club, fiz 2 anos de jazz. Uma das minhas professoras foi a Vânia Fernandes, por sinal também concorreu no Festival da Canção há muitos anos. E depois apaixonei-me pelo flamenco, mais ou menos na mesma altura que eu também estava a começar o secundário em canto lírico. E depois fui para a Espanha aperfeiçoar ainda mais lá o flamenco. E também gosto de cantar outras coisas, gosto de fado, gosto de música brasileira, gosto de pop, gosto de coisas da Broadway, musicais e assim.
e espero poder continuar a versatilizar-me um bocadinho mais e melhorar a minha técnica. Temos aqui uma cantora eclética. Sim, muito. Então, e qual é o sonho desta cantora? O meu sonho é não ser só cantora também. O meu sonho é ser um músico que canta. Portanto, isso poderia implicar cantar, mas também justamente por isso é que eu estou em ciências musicais agora e também tenciono ir para ensino e para outras áreas, para outros campos da área da música e pronto, profissionalizar-me e especializar-me em diferentes vertentes para poder viver da música da melhor maneira possível, não pondo todos os ovos no mesmo cesto, né? Um pouco. O ensino é uma possibilidade? Sem dúvida. Vês-te como professora de música? Muito. Eu adoraria ensinar, inspiram-me todos os melhores professores que eu tive e todo professor tem objetivos um bocadinho diferentes. Para mim, eu como professora só me veria como uma amiga que com a sua experiência pretende partilhar o que ama com alguém na esperança que também goste. Olha, vou aqui voltar um bocadinho atrás e vou pedir-te que me digas assim 2 ou 3 referências da música que tu gostasses de destacar como inspiradores. Isso é muito difícil. Eu posso falar assim um bocadinho em algumas fases que eu tenho atravessado até agora. Eu gosto muito de... Teve uma altura que eu gostava muito de música pop e de R&B, então era a Rihanna, era a Britney Spears, era a Beyoncé. Depois também, eu lembro-me que a minha primeira experiência como super fã foi com o ABBA. Eu tinha para aí 7 anos, não sabia quase nada de inglês, cantava Mamma Mia no banco de trás do carro. Foi na altura que saiu o filme também, claro que fui ao cinema a ver. E depois no carnaval, ali no 3º ano, eu lembro-me que me mascarei de Shakira. E depois eu imitava a voz dela, né, com aqueles tiques que ela tem, e foi assim o clique para mim, tipo, eu quero cantar, eu quero estar em palco, e eu adorava, tipo, em karaoke, e assim, eu era muito pequenina e eu tinha o microfone na mão e eu adorava. Então a tua relação com o microfone é tocar-te lá? Diga? A tua relação com o microfone é tocar-te lá. O microfone é um objeto... Não sempre, porque eu cantei muitos estilos que são que se fazem sobretudo de forma completamente acústica, sem amplificação nenhuma. O canto lírico é à mercê da própria voz, tem que saber projetar, não é? Até se ouvir lá na fila atrás mesmo. E depois teve assim uma fase mais anos 90, que eu gostava muito ali com 13, 14 anos, eu cantava Whitney Houston, Celine Dion, aquelas músicas muito mais difíceis do que aquilo que eu conseguia. E depois, pronto, sempre a música clássica esteve lá comigo, e no secundário eu pude perceber ainda mais o que é que eu gosto. Então e depois meio que veio também o jazz, e eu sou muito inspirada também em artistas mais recentes, como o Jacob Collier, a Esperanza Spalding, e também gosto muito de, como cresci também entre várias culturas, porque eu sou um bocadinho portuguesa, um bocadinho alemã, tenho costela libanesa, os meus pais punham muita música de muitos lados diferentes, então hoje eu gosto muito de música brasileira, que eu também ouvia muito na escola, e porque se ouve muito cá em Portugal, tribalistas, Ana Vitória, Adriana Calcanhoto, Chico Buarque, isso tudo, e de outras coisas. Gosto de flamenco, gosto de música africana, gosto de música do Extremo Oriente. Qual é a música da tua vida? A música da minha vida? Aquela que quando te pedem, tu dizes é aquela. Isso é muito difícil de dizer, eu tenho tanta diferente. Eu sei que a ópera, quando eu ouço ópera, eu penso muito na minha mãe, porque ela adora ópera, e tudo o que é
música clássica, ela gosta de muita coisa diferente, ela é muito receptiva, mesmo quando agora eu lhe mostro música. Mas tudo o que é, eu lembro-me desde pequena ouvir com ela a flauta mágica de Mozart e eu gosto muito, mas depois também, claro, que há músicas que marcaram momentos específicos em que eu descobri algum género e que eu me lembro do exato momento, eu lembro-me exatamente do que é que eu estava a fazer, eu lembro-me de onde eu estava, porque foram tão marcantes que nunca mais me saiu, ficou-me gravada aquela memória na cabeça. Já percebemos que a música é tudo para ti, ou seja, tudo em ti tem música, tudo em ti tem uma nota, um solfejo, não é? Para ti a música está em tudo o que tu tocas. Mas eu ia-te fazer uma pergunta que quase todas as pessoas com cegueira ou baixa visão já vivenciaram, que é: algum dia sentiste que esta condição de ser cega foi limitadora na tua vida? Sentiste discriminação? Eu acho que toda a discriminação que senti não foi por malícia, eu acho que vem da ignorância de muitas pessoas e depois depois que são mais ou menos receptivos pronto, àquilo que eu tenho para lhes dizer. Às vezes por exemplo, há pouco tive uma situação de uma pessoa que insistia com todas as forças da sua alma que eu aprendesse a desenhar uma clave de sol e que eu lesse pentagramas, e eu a tentar explicar-lhe: existe uma coisa chamada Braille, não custa nada. E a pessoa achava que tinha que se especializar e que não havia tempo para isso. Não, Braille não requer especialidade, não requer grande especialidade de todo. Eu tenho um computador como o dos outros, eu trago e fazemos e tal. E depois foi assim, foi agora na faculdade há pouco. É verdade que já me aconteceu, agora que me lembro, aconteceram situações de pessoas que me... pronto, quando eu estive no estrangeiro aconteceu-me uma situação de uma pessoa que... duas pessoas que meio que... Uma pessoa que meio que se aproveitou que eu não via, e outra pessoa que achava que por eu ser tão capacitada e tão boa naquilo que eu fazia, que se eu não estava a conseguir, só por ouvido, só podia estar a fazer de propósito. Então, mas foram poucas essas situações. Normalmente é tipo, as pessoas às vezes, os nãos vêm por medo, vêm por ignorância, vêm por desconhecimento, e normalmente as pessoas, quando se comunica como deve de ser com as pessoas entendem Vou aqui pegar-te um bocadinho, vais tentar-me explicar-me aqui, para quem não sabe, o que é isto do Braille e a música. O Braille basicamente é um sistema de escrita tátil que usa uma célula de 6 pontos e que com esses dá para fazer 63 combinações com qualquer entre quaisquer desses 6 pontos, e que, dependendo do contexto, do tipo de alfabeto ou de qualquer outro contexto, vão ter significados diferentes. Então, os sinais que eu uso para a música podem ser os mesmos que eu uso para escrever uma palavra ou o que for. Em muitos casos são esses os sinais, mas depois a combinação desses sinais em contexto vai ter um significado diferente. Portanto, o que é um G, depois é um Fá, etc. E é uma coisa que hoje está perfeitamente integrada nos programas de edição de partituras digitais. Eu uso Braille Music, antes chamava-se Braille Music Editor, mas agora é Braille Music, é um projeto europeu criado por um italiano.
E também agora até alguns programas bastante utilizados pela comunidade dos músicos, como o MuseScore, também já permitem a escrita e a leitura em braille e o uso com um leitor de ecrã, uma voz que vai falando o que está escrito no ecrã, e por isso aquela situação foi ainda mais caricata, ainda mais absurda, porque eu digo, eu uso um computador, se eu posso exportar o meu braille para um final, que também é outro programa desses, e a professora vê tudo exatissimamente o que eu escrevi. Ou seja, a tecnologia veio aqui esbater estas diferenças de comunicação, não é? Que ainda assim existem, mas às vezes é só uma boa postura entre os interlocutores dessa comunicação, e às vezes só improvisar e encontrar uma boa solução. Maia, tenho aqui uma outra pergunta para te fazer. Num dia de hoje que vivemos da imagem, do som, do imediatismo, o que é para ti o mais importante? A imagem, a palavra, o som? Eu acho que justamente é algo curioso e interessante, justamente porque eu sou cega, mas como eu também segui muitos processos e música de artistas que eu gosto, eu acho interessante a ideia de também entregar. Para mim, claro que o mais importante é o som, obviamente. Para mim, sensorialmente, é o mais importante porque eu não vejo, porque eu não percepciono o resto. Mas eu não excluo a possibilidade da música também poder, às vezes, um bom videoclipe, uma boa posta em cena, um bom cenário, também darem uma componente, pronto, ser uma obra de arte mais total, um produto multissensorial, um produto audiovisual. Pronto, acho que diferentes pessoas argumentariam de formas diferentes sobre isto, mas como eu também sou uma pessoa muito amante do pop e da forma de divulgar a música assim mais pop, eu também me fascina a ideia dos videoclipes e de agora também com o TikTok, às vezes as danças, eu às vezes faço com as minhas primas, pegar uma música e depois fazer aquela dancinha. Mas para mim, claro que o mais importante é um artista, pronto, o som, e um artista também ter muito conteúdo dele a cantar, sobretudo, e também, talvez por isso mesmo seja ainda mais importante para mim também seguir artistas independentes, artistas que fazem música que gostam e que querem, e que tu como artista possas reter o controle criativo sobre aquilo que tu fazes e não percas de vista o que verdadeiramente gostas só porque há outra coisa que vende mais. Agora, gostava que tu me falasses um pouco o que é a ACAPO, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, para ti? É uma associação que eu já vi algumas vezes, que pelo Keller nós já existe algum contacto, e é um facilitador de muitas coisas para pessoas como eu aqui em Portugal. Ou seja, a ACAPO tem sido para ti um facilitador, certo? Sim. Olha, eu ia-te pedir que deixasses uma mensagem para a comunidade, tanto para as pessoas associadas da instituição, como toda uma outra comunidade que todos nós interagimos todos os dias. Pode ser? Eu só vos quero animar a que quando vocês precisam de alguma coisa, quando vocês sentem que às vezes é fácil uma pessoa sentir-se a única pessoa. Por exemplo, eu senti o mesmo quando entrei na faculdade. Não somos muitos com uma deficiência a poder formar-nos a nível superior. Então, para todos vocês, não tenham medo de impor-se no que toca às vossas necessidades.
e estejam com pessoas, criem um núcleo, uma comunidade, uma bolha, uma rede, porque isso vai ser super importante, terem pessoas que vos, terem pessoas em quem possam confiar, terem muitas pessoas que vos possam ajudar, e comuniquem também os vossos sonhos, procurem a todas as pessoas que convivem com ou que estão a criar alguém com uma deficiência, um filho, um sobrinho, o que for, um irmão. Leiam a pessoa, ouçam o que tem para dizer e tentem ajudá-la dentro das limitações que têm, a usar da vossa criatividade e do vosso amor por essa pessoa para ajudá-la a cumprir os seus sonhos. Vou-te fazer um último desafio. Ontem, sabemos que o Blay ganhou um prémio. Ganhou um play, artista revelação! E eu gostava que te deixasse uma mensagem para ele. Eu vou deixar então. Oi, Bluey, eu tenho muita pena que tu não tenhas podido estar aqui, mas quero-te dar todos os parabéns do mundo pelo play. Tu mereces, que venham muitos mais pela frente. Espero que depois tenhas podido. Penso que disseste que tinhas um ensaio a seguir também, né? Eu espero que depois também tenhas conseguido descansar, e que estejas a recuperar os ânimos de toda a agitação de ontem. Beijo! Maia, foi um gosto termos-te aqui no nosso espaço. Contamos contigo mais vezes na nossa associação. Tens sempre as portas abertas. Queremos te ver mais vezes connosco e desejamos-te que consigas realizar os teus sonhos e não deixes nunca de sonhar, porque lá diz o poeta, o sonho comanda a vida. Muito obrigada, foi um prazer, foi com o maior dos prazeres que eu partilhei esta conversa. Um grande aplauso à CAP pelo trabalho que faz, e espero que venham mais oportunidades. Deixamos aqui, a CAP deixa aqui os parabéns ao Blay pelo trabalho que tem feito. Grandes parabéns. Contamos com ele um dia destes, num encontro, ou com a Maia, ou em situação individual, mas as portas da ACAP são vossas, abram e venham ter connosco. Ficha técnica, produção e edição, ACAP, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 4 de abril de 2025.